Está começando Programa Bora Falar, com Juliana Lafron. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Bora Falar. E olha que eu tava com saudade de falar isso, hein? A gente tava junto ali todas as manhãs de terça e quinta, discutindo pautas interessantes. E agora a gente vem finalmente pra estreia da segunda temporada. E eu preciso falar pra você que tá assistindo a gente que cada detalhe dessa segunda temporada está sendo feito com muito carinho, com muito afeto, por uma equipe incrível que tá somando esforços pra trazer essas discussões, pautas de interesse público que a gente acredita que precisam ser debatidas. Eu sou a Juliana Lafron e nós estamos falando aqui da nossa nova casa, que é a primeira novidade que eu tô trazendo aqui no Bora Falar. A casa nova é o Juicy Hub, é o maior hub de inovação da Baixada Santista que acolheu a gente nessa parceria incrível para viabilizar o programa para vocês. Galera, aqui rola muita criatividade, conexão, inclusão, então se você ainda não conhece, vale a pena conhecer. O programa é produzido por Luan Matos, Beni Coquito Filho e também pelo Caio Nóbrega. É uma equipe, como eu falei, muito engajada para entregar o melhor para você que está acompanhando a gente. E a segunda novidade já está aqui do meu ladinho, vocês vão conhecer agora. Alguns já conhecem, né? A gente acompanhava a voz dele em um dos quadros da temporada anterior. É o Kaique Barbosa. Boa noite, Kaique. Tudo bem com você? Boa noite, Ju. Boa noite todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Que alegria estar estreando essa segunda temporada assim, com essa novidade. E agora, além da voz, vocês também me vendo, né? Aqui, pessoalmente. Muito obrigado. Eu que agradeço e, gente, é um privilégio ter o Kaique aqui junto com a gente. Vocês vão conhecer ele melhor porque a gente vai fazer um programa para desenrolar a trajetória do Kaique, trocar uma ideia melhor com ele. Mas ele é meu irmão, né, de vida, meu maninho. Vai ser difícil não chamar ele de maninho e de irmão. Eu vou tentar te chamar pelo nome para valorizar o Kaique, mas é uma pessoa incrível. Como toda a equipe aqui, eu não tô exagerando, a gente tá aqui voluntariamente somando esforços porque a gente acredita muito nessa pauta. Então, começar aqui no Juicy, começar ao lado do Kaique já é começar com o pé direito. E vamos continuar com o pé direito, começando muito bem? Qual que é o tema que a gente vai discutir hoje, hein, Kaique? É isso aí, Ju. E para estrear, como você falou, com o pé direito, a gente vai falar de um tema super importante, que é a comunicação social. E para falar sobre esse tema, a gente está recebendo aqui uma convidada especial e está tendo uma honra para a gente aqui. A gente está tremendo aqui, né? Mas é uma honra receber, que é a Arminda Augusto, jornalista. Arminda, seja muito bem-vinda. Eu agradeço muito a Juliana, ao Kaique, ao Luan, ao Beni e o pessoal todo do Bora Falar. Eu que me sinto muito honrada, quem tá tremendo sou eu. Eu só tô disfarçando aqui e me sinto muito honrada não só por estar aqui com vocês, falando com um grupo de jovens, né? Mas também por estar estreando essa nova temporada do Bora Falar. Então, eu espero agregar um pouco do que eu sei, do que eu já vivi, enfim, do que eu conheço e aprender muita coisa também nesse bate-papo com vocês. Muito obrigada mesmo, de verdade. A gente que agradece, Arminda, e ter você aqui na nossa estreia é muito significativo, né? Porque como o Kaique falou, a gente vai discutir comunicação social. Isso tem tudo a ver com a questão do Bora Falar, né? Acho que a nossa gênese ali, o motivo de existência é acreditar que a comunicação é potente, é um instrumento de transformação social, e eu tenho certeza que você vai trazer muitas reflexões para fortalecer a gente ainda mais, né? Pra gente seguir forte nessa nova temporada. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Legal, vamos lá. E se tem alguém que ainda não conhece a Arminda, vamos apresentar um pouquinho a Arminda melhor. Gente, ela é jornalista, como o Kaique falou, e também é professora. Trabalha há 26 anos no jornal A Tribuna, onde já trabalhou em diferentes funções, até de editora-chefe
e atualmente ela é gerente de projetos e relações institucionais do Grupo Tribuna. E ela vai falar também muitas outras coisas que ela já fez ao longo da trajetória pra gente aqui hoje. Mas, Arminda, a gente sempre começa o programa fazendo uma desconstrução de rótulo. Seja pelo fato de você ser mulher, pela cor da nossa pele ou pela nossa profissão, a sociedade ainda lida com estereótipos, né? Então, a primeira pergunta que a gente sempre faz para o nosso convidado, para a nossa convidada, é: quem é você, né? Quem é a Arminda? A gente tava falando antes do programa começar, né? Que as pessoas geralmente pensam uma coisa de você, né? Tem uma pressuposição. Então, como que você gostaria que o pessoal que está acompanhando a gente hoje te enxergasse? Essa é uma pergunta bem desafiadora, Ju. Porque uma coisa é a imagem, né? A imagem que as pessoas têm de você é o que você representa dentro da empresa em que você trabalha, para as pessoas com quem você lida, com o público externo que você lida também. E a outra coisa é quando você coloca a cabeça no travesseiro de você, bom, agora aqui eu estou no recanto do lar, né? Eu não preciso mais interpretar absolutamente nada. Mas existe uma proximidade muito grande entre essa pessoa que está aí exposta, né, como eu, e a pessoa que coloca a cabeça no travesseiro. Se eu tivesse que dar uma definição para mim mesma, assim, eu sou uma pessoa extremamente simples, e o nick do meu WhatsApp é exatamente o que eu penso. Ele foi escolhido a dedo porque é exatamente o que eu penso. Nós somos todos iguais. Então, a Arminda é uma pessoa muito igual a todo mundo, né, que tem dificuldades em casa, que tem uma família, que tem questão com os pais idosos, que tem a questão com os filhos que já são crescidos, que tem preocupações, que pensa no aumento do preço da gasolina, e foi somando outras preocupações, né, que fogem um pouco do nosso dia a dia, mas são preocupações típicas de quem acaba conhecendo um pouco mais a sociedade, né? Quando você está numa função que não é ligada à comunicação, principalmente, você vive o seu dia a dia, você acompanha notícias e você agrega uma série de informações que te transmitem. Agora, quando você está no olho do furacão, quando você está podendo experimentar e vivenciar as próprias experiências, enfim, as situações que a sociedade te impõe, você acaba somando ao teu... ao C da máquina, né, a Winchester, outras preocupações. Então, a Arminda é essa pessoa, é uma pessoa muito simples e que tem uma preocupação que vai além do cotidiano, que é uma preocupação um pouco mais holística, digamos assim, da sociedade. Incrível. Então, vamos olhar para a Arminda com esse olhar da simplicidade e do quão complexa a simplicidade também pode ser, né? E, Arminda, quando a gente estava discutindo, né, os nossos convidados da temporada e a gente pensou na estreia, o seu nome veio muito forte e, particularmente falando, eu admiro muito você, eu já te falei isso. E contando até aqui uma preocupação pessoal que eu já tive e ainda tenho na vida, eu sou servidora pública, né? E eu já vi muita coisa acontecendo no meu trabalho. E eu não sei se o Kaique já sentiu isso no trabalho dele também. Mas eu olhava para algumas pessoas que estavam há muito tempo numa determinada profissão, numa determinada carreira, e pensava assim, nossa, eu tenho muito medo de endurecer, de repente ficar fria para algumas situações, naturalizar algumas questões e perder essa inquietude que a gente precisa ter, né? Então era uma preocupação que eu tive desde o meu primeiro dia de trabalho e tenho até hoje. E ver você, que é uma pessoa assim com mais de 34 anos aí de carreira, né, com uma atuação tão importante na área da comunicação, principalmente, continua extremamente engajada, eu acompanho o teu trabalho nas redes sociais, vejo você em vários lugares que a gente se encontra, e você sempre tá com muito afeto, com muita dedicação em tudo que você faz, né? Então, o que ajuda a manter esse calor no peito, né? E essa motivação de não desistir, mesmo que tudo jogue contra, que o cenário não esteja fácil pra gente, né, encarar? O que te ajudou, que você pode dar de dica também pra gente, né, poder levar pra vida? Eu acho que é enxergar a vida, né, como
uma oportunidade, né? A gente está aqui com uma oportunidade, né? De viver, de conhecer as pessoas, as situações, e quando você começa a olhar para os lados, você entende por que você é privilegiado. Porque você tem uma estrutura familiar, porque você tem uma condição financeira, porque você tem acesso a muitas coisas. Então, eu confesso que essa motivação, essa vontade de não se acomodar, e essa é uma preocupação muito bacana da sua parte, que não é característica de muitas pessoas, né? Você vai ficando um certo tempo na profissão, seja servidor público ou na iniciativa privada, as coisas entram numa normalidade, assim, e você, se eu fizer isso aqui, eu vou ganhar R$1.000, se eu não fizer, eu vou ganhar os mesmos R$1.000, então para que eu vou gastar energia com isso, né? Então, eu confesso que de uns anos para cá, talvez de uns 10 anos para cá, foi um clique que me deu, e não sei se tem a ver também com a série de projetos que eu comecei a desenvolver lá dentro, que você vai vendo que, o buraco é mais embaixo, eu não posso ficar parada porque eu me sinto responsável, né, por trabalhar num veículo de comunicação, por ter o conhecimento que eu tenho, eu me sinto responsável por fazer algo mais do que simplesmente colocar o jornal na rua, liderar uma equipe. Então, todos os dias eu me sinto privilegiada e todos os dias eu estou pensando o que eu posso fazer para além daquele cotidiano. Acho que não tem muito uma receita, né? Olha, se você fizer isso, né, um checklist lá, já fiz isso, então eu vou ser assim. Acho que vai um pouco do seu DNA, da forma como você enxerga o mundo, da forma como você se relaciona com as pessoas. Então, não tem uma receita. Se eu pudesse dar uma dica, que essa é a dica mais importante, você gostar muito do que você faz, né? Você é servidora pública, né? Tem milhares de servidores públicos que fazem muito bem o seu papel porque amam aquilo que fazem, né? A primeira vez que eu te conheci foi num painel sobre moradores em situação de rua, e aí quando a prefeitura falou, quem vai representar é a Juliana. Aí eu fui ver quem era a Juliana, falei, vou mandar uma criança para cá, né? Vou mandar um adolescente para cá, o que essa menina tem para acrescentar, né? Mas já de cara, né, já de partida, falaram muito do seu engajamento. Então, ali a gente já vê um diferencial das pessoas que amam aquilo que fazem. Então, se eu posso dar uma dica, assim, escolha para a sua profissão, né, atraia para perto de você coisas que você curte muito fazer. Porque a chance de você não se acomodar, ela vai ser muito, muito maior. Belas palavras, né, Kaique? Uma aula. Com certeza, e a gente tem muitos jovens, Arminda, que acompanham a gente, né, aqui no programa, nas redes sociais, e inclusive eu tenho conversado com muitos sobre esse período de decidir a profissão, que eu também falo para eles, né, Kaique, que é uma coisa que a gente já conversou, que a gente atualmente não escolhe uma profissão que talvez vai ser para a vida inteira. Acho que em outras gerações isso era muito mais taxativo, né? A gente tem transições de carreira em diferentes fases da vida, né? Isso é possível. Mas de qualquer forma é uma decisão importante, né? Então, como fazer o que a gente ama é uma dica para a gente não perder essa inquietude, né? O que te levou a escolher essa área da comunicação, né? O que te levou a tomar esse trajeto para sua vida? Eu acho que foi um pouco disso, da inquietude, né? O meu pai, ele queria muito, 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 muito que eu fosse dentista. Assim, a vida inteira ele falou, não, faz odontologia é uma profissão de mulher, né? Odontologia é uma profissão para mulher, então você vai ser dentista e tal. Nossa, para demover meu pai, assim, dessa fala, falei, pai, eu não quero ser dentista, né? Eu nem tenho afinidade com a área de biológicas e tal. Eu sabia que era humanas, né? Então... A gente sabe isso com muita clareza, né? Se é de humanas, de exatas, biológicas. Então, assim, aí eu prestei vestibular e eu fiz 6 meses de curso na Estadual de Londrina, né, lá no Paraná. Depois eu passei num concurso público também e vim para cá. Fiquei 12 anos trabalhando no Banespa. Mas assim, o jornalismo era a ferramenta que eu tinha. Eu acho que nessa época eu nem sabia direito, né, para que eu ia usar o jornalismo, mas eu gostava muito de ouvir pessoas, de me relacionar, de escrever. Eu gostava muito, muito de escrever. Então, de todo o leque de opções que um jovem de 18, 19 anos pode ter, eu acho que essa opção foi a que mais se afinava com as minhas expectativas em relação à vida. E você falou dos pais, né? Dos pais e das escolhas, né?
eu tenho 56 anos e eu tenho 2 filhos. Tem a Fernanda, de 30, e o André, de 27. Vai fazer 28 em agosto. Nenhum dos dois seguiu a minha área, nem a área de humanas. A Fernanda é médica e o André é médico veterinário. E assim, eu os deixei muito, muito, muito à vontade para o que eles quisessem fazer, né? Na época que o André principalmente foi escolher a profissão dele, os meus pais falaram, médico veterinário, vai abrir um pet shop, tá cheio de médico por aí, a Fernanda vai fazer medicina, é bonito, mas é difícil de entrar e tal. Eles escolheram exatamente o que eles queriam fazer. Então, os dois hoje são muito realizados. O André não foi abrir pet shop, ele trabalha com animais silvestres e com resgate de animais vítimas de derramamento de óleo e tal, que é a área que ele ama fazer, foge um pouco da curva normal de quem é veterinário. Então, assim, se eu posso falar para jovens e não jovens que estejam acompanhando o Bora Falar, assim, deixa as pessoas e deixa os filhos fazerem aquilo que eles querem, porque se eles entrarem na carreira que eles amam, tem muita gente, sim, mas eles vão se destacar. A gente vê pelos jornalistas, né? A redação lá do Grupo Tribuna tem dezenas de jornalistas e a gente sabe identificar assim, quem se destaca, quem curte aquilo que faz, quem vai além da pauta que foi determinada, assim, são essas pessoas que vão ampliar o seu espaço no mercado de trabalho. Excelente dica, né, mãe? Excelente. E a Arminda falando, eu vejo que é bem latente essa questão que você diz sobre atrair para si, para perto de você, coisas que você curte, coisas que você gosta, e você até passou isso, de repente, de uma maneira consciente ou inconsciente para os seus filhos, né? E aí, que nem você falou do seu filho, que medicina veterinária, mas foi para uma área até foge um pouco fora da curva, né? Sim. E, como você disse, ele está realizado. E você se realiza junto disso, né? Nossa, muito, muito. E assim, por mais que, né, imagino que aqui não tenha nenhum pai nem mãe, mas por mais que a gente fique um pouco angustiado, né? O André terminou, a Fernanda fez na USP, o André fez na Unesp, e aí quando terminou a faculdade, e aí o que ele vai fazer, né? O que ele vai fazer? E aí ele entrou no mestrado, né? E a gente, né? Eu e o pai, né? Meu marido, a gente sempre pensando, bom, ele precisa trabalhar. Ele passou num processo seletivo aqui em Santos. Falei, nossa, então agora ele vai. Quando chegou na hora de apresentar os documentos, ele não foi. Eu falei, mas André, só tinha uma vaga, por que você não foi? Mãe, porque não é isso que eu quero ainda. Eu falei, cara, o que esse moleque vai fazer, né? Ganhar dinheiro, né? Bom, aí ele acabou, assim, tipo um mês e meio depois, abriu um outro processo seletivo para essa empresa que ele queria trabalhar, que é uma empresa que trabalha com o resgate de animais selvagens e silvestres, que são, às vezes, vítimas de atropelamento nas estradas e vítimas também de derramamento de óleo. E assim você fala, nossa, que trabalho diferente, né? E ele está muito, muito realizado. Não é o lugar onde ele vai ficar para o fim da vida, porque ele é novo ainda, mas a gente fica muito feliz porque ele está se realizando. Então, e não importa se o salário é X, Y, Z, assim, não tem coisa melhor para o pai e para a mãe de ver o filho feliz naquilo que ele escolheu. Vai além de dinheiro, né? Eu fico pensando que os meus pais também, embora nunca tivessem dito, mas eu imagino que eles também tenham ficado felizes quando viu que eu larguei o Banespa, que era um banco, né, que a gente tinha estabilidade e tal, para ir ser repórter na Tribuna, né? Eles, vai fazer isso e tal. O tempo foi passando e eles viram que, assim, é isso que ela quer fazer e é isso que eu já tinha os meus filhos, inclusive, quando eu fiz essa mudança. Mas hoje eles se sentem também muito realizados de ver que eu sou feliz naquilo que eu faço. Então, não importa a idade, né? Você tem que se completar, né, na questão profissional. Você tem que enxergar no que você escolheu aquela parcela da vida que te completa e te preenche, te dá a sensação de que a sua missão está sendo cumprida. Os pais podem sentir um frio na barriga, um aperto, mas é importante pegar na mão e apoiar, né? Sim, com certeza. Tem um amigo meu, que é o Rodrigo, ele tinha uma escola de mergulho no alto do Morro dos Barbosa, em São Vicente. E eu fiz o curso de mergulho lá, meu marido também, e ele era menino ainda. E o pai dele queria que ele fizesse administração, porque a família tinha uma empresa na área médica e queria que ele tocasse a clínica e tal. E assim, o Rodrigo, ele queria mergulhar, ele queria
ver peixe, ele queria ir para laje, ele não queria fazer aquilo. Ele queria fazer biologia, mas ele era moleque e tal. E foi muito engraçado, porque a gente acompanhou muito a trajetória do Rodrigo. Aí ele entrou na faculdade de administração, paralelamente ele foi fazer biologia na USP. E eu falei, mas como é que você vai tocar as duas faculdades? Ele terminou a faculdade de administração, pegou o canudo, papai, tá aqui, você queria o diploma? Tá aqui. E ele foi ser biólogo. Hoje ele é professor da Federal do Rio, concursado e tal, e vive enfiado em projetos ambientais e tal, tá super, hiper, mega feliz. Tenho certeza que os pais dele estão super orgulhosos dele. Então, pegar na mão e apoiar, entendeu? E olha, vai fazer isso? Então faça o melhor que você puder dentro dessa área. Com responsabilidade também. Com responsabilidade, né? Com empenho, com foco, mas faça o seu melhor. Show. E você também está comentando agora, falando de decisões, e foi uma decisão importante para você sair do banco e dar esse passo, né? E você começou como repórter, então, Sim. né? Por quais trajetos você foi caminhando aí dentro dessa área, que é gigantesca, né? Muitas pessoas acham que é só a reportagem, que são, né, alguns aspectos, algumas áreas específicas, mas o que você foi caminhando aí dentro do jornalismo? Então, foi quando eu completei 30 anos, que eu estava realmente muito, eu já tinha o André e a Fernanda, mas eu estava muito insatisfeita, assim, no banco. Era um salário excelente, assim, trabalhava 6 horas por dia, não trabalhava sábado e domingo. Mas sabe quando fala, puta, meu, é isso que eu vou fazer o resto da vida? É aquilo que a gente falou minutos atrás, que é de você, sabe, todo dia você vai lá e faz a mesma coisa. E aí surgiu a oportunidade de ser repórter, né? Um professor que era chefe de reportagem na Tribuna, ele ficou sabendo que eu estava querendo sair do banco, enfim, chegou até mim e falou, tem uma vaga aqui de repórter, e falei, eu vou. Era para ganhar muito menos do que eu ganhava no banco. E, enfim, aí comecei cobrindo 2 áreas que eu não entendi absolutamente nada, que era educação e meio ambiente. Falei, cara, como é que eu vou ser setorista de 2 áreas que não tem nenhuma afinidade? E aí o João Batista, que era o professor na época, tinha sido meu professor e era o chefe de reportagem, falou, não, você consegue, vai pesquisar, e no dia a dia você vai fazendo fontes, e as pessoas vão começar a ver que você assina essas matérias, daqui a pouco as fontes estão chegando até você. E não deu outra, assim, passou, sei lá, um ano, 8 meses, um ano e meio, eu já estava tão afinada com essas 2 áreas, que até hoje eu não sou mais repórter, mas até hoje eu faço muitas matérias de meio ambiente e de educação, porque é um universo apaixonante, né? E porque, de alguma forma, essas pessoas, elas me têm um pouco como referência, assim, de tantas matérias que eu já fiz. Matéria de educação, então fala com a Armina, meio ambiente. Então, eu comecei como repórter, né, lá em 96 e fiquei até 2000. Em 2000 eu fui ser pauteira, chefe de reportagem. E aí, em 2001, teve uma troca lá de comando da redação, e aí eu fui convidada para ser editora executiva. E fiquei como editora executiva até 2014. Foram várias trocas de editor-chefe entre 2001 e 2014, e eu sempre como editora executiva esperando a minha vez pacientemente. E aí, em 2014, eu fui convidada para ser editora-chefe e fiquei como editora-chefe até o ano passado. Então, e assim, a prática da reportagem, ela é apaixonante. Então, mesmo assumindo outras funções, que você já não tem mais tempo de fazer matérias e tal, mas tem coisas que são assim, eu tenho que fazer isso. Caiu no colo, eu tenho que fazer isso. É quase que uma compulsão, uma dependência, sabe? Nossa, olha só, acabou de sair um relatório sobre o índice de desmatamento da Mata Atlântica na Serra do Mar. Como é que eu não vou fazer isso? Então, de alguma forma, eu sempre procurei encaixar os temas que eu gostava dentro da rotina, apesar de ter outras tarefas que a gente foi assumindo. Mas é aquela coisa, que está no DNA, não tem como você falar, não, vou passar para um repórter, não, eu que vou fazer, sou eu mesma que vou fazer. Então, isso, assim, foi mais a certeza, foi mais pavimentar a certeza de que eu estava na profissão que eu sempre quis estar. Uhum. E eu acho que o pessoal tem até mais familiaridade com a questão da reportagem, de repórter, por ver no dia a dia na TV, né? Sim. Mas até pra galera entender qual que é o papel do editor-chefe, né? O que tá na responsabilidade dele?
Então, o editor-chefe, ele é um pouco o cara que ele é responsável pela vírgula que saiu errada até a manchete do jornal. Ele dá o tom do jornal, ele diz para o leitor dele o que esse jornal está fazendo aqui. E essa é uma dificuldade não, esse é um desafio muito grande, tanto para a TV, quanto para jornal impresso, quanto para site, que é você enxergar as coisas, não só as coisas factuais, né, aquela coisa pontual, né, teve um acidente ali naquela esquina, teve apreensão de drogas, ou a prefeitura está anunciando, sei lá, aumento do IPTU, ou tem uma visita do governador que vai anunciar obras na entrada da cidade. Tudo isso é super, hiper, mega importante, é o dia a dia de uma cidade. Agora, o desafio de todos os veículos de comunicação é você enxergar a coisa de uma forma sistêmica. É você identificar, teve um acidente, assim, dando um exemplo bem esdrúxulo, né? Teve um acidente aqui na esquina, tá bom, noticiou. Passou 2 dias, teve um acidente aqui na esquina, você noticiou. Teve um acidente aqui na esquina. Se você não é uma pessoa que está ligada, você vai noticiar o acidente da esquina 1, 2, 3, 4, 5 vezes e você não... Peraí, preciso fazer alguma coisa. Por que está tendo tanto acidente aqui na esquina? Isso aconteceu assim, de uma maneira... acho que faz uns 2 anos, mais ou menos, a gente estava noticiando a apreensão de drogas. Polícia Federal apreende 500 quilos de cocaína no Porto. Beleza. Passou 4 dias, Polícia Federal encontra container com 200 quilos de cocaína. Passou mais uma semana, falou, peraí, gente, ou a Polícia Federal está sendo mais ativa, né? Então está encontrando mais, ou está tendo mais tráfico de drogas aqui na nossa cidade, está passando por aqui. Quando a gente foi fazer a contabilidade dos últimos 6 meses e comparar com os 6 meses do ano anterior, tinha sido um aumento assim de, sei lá, 500%, 600%. Então, peraí, isso merece uma reflexão. O que está acontecendo? Então, qualquer que seja, né? Isso é uma opinião minha, mas eu tenho certeza que muita gente compartilha. Qualquer que seja o veículo de comunicação, ele não está ali apenas para noticiar, ele está ali para formar o cidadão e para enxergar coisas que às vezes o dia a dia das pessoas não permite que elas enxerguem. E acho que foi esse olhar, né? E aí já entrando num outro campo, né, eu acho que foi olhar as notícias dessa maneira e propor às vezes temas que eu achava, peraí gente, está tendo muito morador em situação de rua, vamos ver o que está acontecendo, aumentou, não aumentou, está vindo de outros lugares. Aí decorreu esse braço da minha atividade que é de fazer projetos. Então, os projetos começaram a surgir, peraí, vamos fazer um projeto sobre, sei lá, habitação. Tá tendo muita gente morando em área de risco. Vamos ver se aumentou, se diminuiu. Por que essas pessoas estão indo morar lá? Está tendo muita evasão escolar, né? Pelos relatórios aí do Estado. Vamos entender por que está tendo tanta evasão escolar. E aí, respondendo agora de forma mais objetiva, porque eu vou entrando umas estradas vicinais, aí eu acabo perdendo um pouco o foco, mas respondendo agora de maneira objetiva, o papel do editor-chefe, na minha opinião, não é só comandar a redação e ver se a vírgula está colocada no lugar certo ou no lugar errado, mas é você fazer com que esse veículo de comunicação ele tenha um papel para o desenvolvimento, o crescimento daquela região. Ele não pode ser um mero reportador de notícias, ele tem que enxergar a coisa de uma maneira assim, você olhar de cima e você identificar os problemas e colocar o dedo na ferida. Você vai falar de Porto, o governo federal está pensando na desestatização do Porto. O que isso vai impactar? A gente vai ficar só anunciando, lançou o edital, tantas pessoas, tantas empresas pegaram o edital, vai ter tanto de investimento. Peraí, vamos ouvir todos os personagens dessa história para ver qual vai ser de fato o impacto disso, né? Se não for um veículo de comunicação a fazer isso, quem que vai fazer isso? Então o papel do editor-chefe ele tem que ter esse olhar mais macro assim da região onde ele atua, senão ele passa a ser apenas um administrador de vírgulas, entendeu? Uhum. Eu acho isso muito importante porque a gente está falando aqui de um veículo, né, de comunicação, no caso talvez mais o jornal impresso, né, e
se fala muito na questão, aí você pode até me ajudar a construir essa reflexão, né? Do jornalismo enquanto não posicionado, no sentido de não tomar um partido nas opiniões, de neutralidade, né? Mas a gente sabe que é muito difícil, de fato, ser neutro, de fato, né? Então, é muito importante essa fala que você traz, no sentido de a forma que a gente veicula a notícia faz toda a diferença. O veículo de comunicação pode se ater simplesmente no anúncio de matérias, de situações, ou também pode trazer esse olhar de diferentes vozes, né? Trazer uma perspectiva política no sentido político da sociedade, né? E assim possibilitar uma reflexão mais ampla, né? Ser um formador de opinião também. Sim, né? exatamente. Então, essa é uma discussão bem importante, muito, muito, muito importante, e que acaba pautando muitas ações da sociedade, né? É muito difícil, né? E aí eu não vou ser nem um pouco hipócrita nessa resposta. É muito difícil o veículo de comunicação. Eu sou neutro, eu sou totalmente imparcial. A escolha da pauta, ela já é a partir de um olhar. Você pode escolher, você é o pauteiro, né? Eu fui pauteira há uns 2 anos, né? Depois de ser repórter. Então, eu vou escolher cobrir o buraco de rua, vou escolher cobrir tal, ou eu vou escolher fazer uma matéria sobre a falta de espaços verdes na cidade. Ali já é o olhar de uma pessoa, não é um aplicativo que faz isso, é o olhar de uma pessoa. Já é um então, posicionamento. Já é um posicionamento. Eu vou cobrir política todos os dias ou eu vou cobrir política só quando tiver anúncio de quem vai ser o pré-candidato de tal partido? Porque se eu cobrir política todos os dias, eu vou carregar o meu leitor para um lado. Se eu não cobrir política nunca, eu vou carregar meu leitor para outro lado. Então, isso já é um posicionamento. Então, não adianta você falar, não, é imparcial. Começa daí que isso tem uma escolha humana feita ali a partir daquele momento. O que a gente... quem é editor, né, não só editor-chefe, mas quem é editor de área, ele tem também o desafio dele ali, que é ler a matéria que foi entregue para ele pelo repórter e peneirar o viés, né? Porque o repórter, né? Se o Luan, o Kaique, o Beni, você for para a rua fazerem a mesma matéria, virão 4 textos diferentes. Então, tudo bem, cada um tem seu estilo, tem o seu vocabulário, o seu conjunto de valores e tal, mas na hora de escrever, você tem que minimamente ouvir todo mundo, né? Então, você vai fazer uma matéria sobre invasão de área protegida, você vai ouvir a autoridade, você vai ouvir o dono da área, você vai ouvir a polícia, você vai ouvir o IBAMA, mas você tem que ouvir o morador. Porque se você não ouve o morador, o cara que invadiu, você vai achar que ele é um bandido, ele é um aproveitador, ele é um cara que não respeita o meio ambiente, ele é um vagabundo que não trabalha e tal. E vai levar várias pessoas a pensarem assim. Dessa maneira. Então, assim, se você não ouvir o cara que invadiu, você vai sair enviesado dessa leitura. Então, o papel do editor nesse momento é muito importante, muito importante. Ele não pode ser um fechador de página. Ele não pode ser aquele cara que bota título, escolhe a foto, faz a legenda e manda embora. Ele tem que olhar aquele texto, né, de uma maneira muito humana e entendendo que ali é o momento de você direcionar a opinião do cara que vai te ler. Então, ali a matéria tem que ser imparcial. Agora, claro, cabe sempre ter uma opinião. A opinião, ela não pode ser nesse texto informativo, né, porque senão fica enviesado, né? Você ser opinativo numa matéria que tem que ser jornalística apenas. Agora, pode ter do lado, ou se for no site, pode ter abaixo opinião do editor, opinião do repórter, opinião de um especialista, e ali ele coloca a opinião dele. Sempre tendo cuidado também de você ter no seu leque de articulistas pessoas de diferentes posições. Eu lembro, assim, uns anos atrás, isso já faz tempo, eu fui num seminário da Folha em São Paulo. A Folha estava fazendo, 94, 95 anos, eu não lembro. E aí houve uma crítica ali, escancarada, que a Folha tinha convidado o Kim Kataguiri para ser articulista. E tinha uma série de queixas, de críticas ao Kim, porque ele era de direita, porque ele era reacionário e tal.
E aí a resposta do editor da época, que eu já não lembro quem que era, não era ainda o Sérgio Dávila, era uma outra pessoa. Falou assim, olha, a gente aqui tem a preocupação de ter todas as cores, né? Então a gente tem do Kim, a gente tinha na época do André Trigueiro, a gente tem do Gabeira, a gente tem de todas as cores. Então essa também tem que ser uma preocupação do veículo de comunicação, seja ele qual for, de você ter todas as cores mesmo de opinião, porque senão ali também, mas é a opinião dele. Tá, só que no teu plantel de articulista só tem gente de direita, só tem gente de esquerda. Cadê a diversidade disso? Então é muito delicado isso, porque se você não tem uma formação crítica da leitura, você acaba sendo conduzido, sem que você perceba, conduzido para um pensamento único e cego de um determinado fato, porque você não ouviu. Você não ouviu assim, você não ouviu, você não leu outras opiniões. Então, é muito sério. A coisa da comunicação, ela é muito séria. E você pode acabar até sendo injusto, né? Sim, E induzindo também os leitores a um modo de pensar, a um modo de agir, né? Porque as pessoas tomam muito como verdade, Exatamente. né, o que vai pro jornal, né? E assim, isso pode ser aplicado em qualquer outra iniciativa que você queira fazer, né? Naquele painel naquele evento que eu fiz lá e que você participou, eu coloquei, num dos painéis, um ex-morador em situação de rua, acho que era Murilo o nome dele. E ele desmistificou um pouco, né? E eu gostei do que ele falou, porque no público, na plateia, tinha gente que tinha ouvido você, tinha ouvido aquela professora da Unifesp, tinha ouvido o secretário, tinha ouvido o especialista e tal. Só que a hora que ele falou, eu falei, puta, perfeito. Ele falou assim, olha, tem muita gente que acha que para resolver o problema do morador em situação de rua, onde você mora? Você mora em Campinas? Tá, eu vou te dar uma passagem para Campinas, você vai pegar, você mora onde? São José do Rio Preto? Você mora onde? No Rio de Janeiro? Ele falou assim, não adianta pagar a passagem para a gente ir embora, porque a gente está aqui justamente porque a gente não queria estar lá. A gente vai voltar para cá. Vai mandar a gente para lá? Mas eu vou voltar para cá. Então, é tão óbvio isso, mas só se tornou óbvio a hora que ele falou. De fato, se ele quisesse estar lá, ele estaria lá, mas ele saiu de lá, né? Então, tudo isso para dizer que assim, essa coisa de ouvir todos os lados, né, de ser diverso, ela pode ser aplicada em qualquer situação. Para você ter opinião de uma determinada coisa, você precisa ouvir todo mundo. Exatamente. E até te pedindo a sua opinião sobre essa questão. Você usou o exemplo das pessoas em situação de rua, né? E é um esforço que todos nós fazemos aqui de tentar trazer uma informação que às vezes é muito densa de uma forma atrativa, que as pessoas queiram parar para ouvir, para ler, para entender. E eu acho que é um grande desafio do mundo atual, né? Que Sim. É tudo muito rápido, tudo muito raso, acelerado. As pessoas leem título e compram o título e não leem o restante, né? Sim. E aí quando a gente entra nessa questão, por exemplo, muitas pessoas que vivem nas ruas aqui na cidade de Santos são daqui, nasceram aqui. E ainda há quem ache que a maioria é de fora e que isso resolveria o problema, mandar todos para a cidade de origem. E aí já é um ponto, né? E quem é daqui? Sim, faz o quê, A gente né? precisa admitir que a cidade produz pobreza, desigualdade social, como qualquer cidade nesse sistema que a gente vive, né? Outras questões, como acreditar que o acolhimento institucional é a única alternativa de saída da rua, quando na verdade mais de 63%, de acordo com o censo, fala que tem problemas de saúde crônicos. Então a gente precisa de outras políticas aí, até chegar numa discussão de habitação. Porém, para tudo isso, a gente tem que trazer a pessoa para entender todas essas dinâmicas, esses dados, estatística, ouvir, né? E é tão difícil fazer isso hoje em dia, né? Eu acho que é um dos grandes desafios da comunicação, né? Porque eu acho que isso também é impulsionado, Juliana, pela questão das redes sociais, né? As redes sociais, elas te colocam numa bolha, sem que você perceba. Então, de repente, você está lendo apenas aquilo que se afina com o que você pensa. Então, sentar e ouvir todos os lados para você ter a sua... Não é nem para você ter sua opinião, é para você perceber que uma questão tem vários lados, para você estar bem informado. Eu concordo, está cada vez mais difícil. As pessoas parecem que não querem ouvir aquilo com que ela não concorda.
E esse também é um desafio da comunicação. Como é que você combate isso? Eu sou assim, ontem eu dei uma entrevista para uma menina, estudante de jornalismo, que está fazendo o TCC dela, e a gente falou justamente sobre isso. É muito... Eu quero acreditar, eu prefiro olhar o copo meio cheio. Assim, as redes sociais, elas vieram para massificar um pouco a comunicação e para criar essas bolhas, né? Criou as bolhas e as pessoas se enfiam nessas bolhas e não enxergam um palmo, às vezes, para fora do que está acontecendo. E aí, quando diz, nossa, mas isso está acontecendo aqui na cidade? Pois é. Então, eu acredito num movimento um pouco de volta. Isso está fazendo tão mal para toda a sociedade e para as pessoas também, que eu acredito num movimento de volta de querer se aprofundar um pouco mais nas questões que importam. E aí quem vai fazer isso, quem sabe fazer isso é a comunicação. Então eu já começo a enxergar um interesse maior das pessoas por questões mais densas e de entender, mas peraí, deixa eu entender por que está tendo tanta violência doméstica, por que está tendo tanto tráfico de droga, por que está tendo tanta evasão escolar. E assim, quando você começa a mergulhar nessas questões e trazer dados, né? No ano, só abrindo e fechando um parênteses assim, bem rapidamente, no ano passado, final do ano, novembro, a gente fez um trabalho, foi a segunda edição de um trabalho que eu defino como um dos trabalhos mais importantes da minha vida como jornalista. Já tinha sido 2017 e o ano passado a gente agregou algumas coisas digitais e assim a gente entrou um pouco nesse mundo digital e de audiovisual e eu acho que ficou melhor ainda. Eu propus para o governo do estado da gente fazer um censo da população, dos meninos que vivem dentro das unidades da Fundação Casa, porque estava voltando aquela discussão de reduzir a maioridade penal, 18 anos, não, tem que ser 16, tem que mandar o cara para cadeia, tem que não sei o quê. E aí isso vai dando uma angústia, porque você fala daqui a pouco está baixando para 14, depois está baixando para 12, e não é isso, não é isso. Então eu propus para o governo do estado da gente fazer um censo, e a gente fez um censo dentro das 6 unidades da Fundação Casa, e a gente pegou o questionário, e foi um censo, não foi uma pesquisa, a gente ouviu todos eles, para saber com que idade eles abandonaram a escola, para saber como é que era a família deles, para saber se tinha gente da família que já tinha sido preso ou apreendido, se tinha vivido com o pai, com a mãe, se tinha problema de droga. E aí você pega esses dados e fala, olha, não é passar a mão na cabeça deles, mas olha a trajetória desses meninos, e aí você começa a entender por que foi fácil entrar, principalmente em roubo, né? A gente acha que é tráfico, mas não. Por que eles optaram pelo roubo? Por que eles optaram pelo tráfico? Por que eles optaram pelo homicídio? Tem políticas públicas ausentes, faltando, né, para meninos de 12, de 13, de 14 anos na periferia, que se fossem implantadas, você talvez não precisasse ter tantas unidades da Fundação Casa, entendeu? Então, eu acho que, né, vendo o copo meio cheio, eu acho que a sociedade hoje ela já está um pouco em busca desses porquês e dessas razões, né? Porque está vendo que só punir, ou só criar regras, ou só colocar fiscalização, não vai resolver. Não vai resolver. Então, esse é um pouco o papel também da comunicação, eu acho. E a gente tem talvez uma tendência ainda, né, de fazer a discussão de forma mais rasa, até pra gente se desresponsabilizar. Exatamente, da questão social, né? Porque essa questão da maioridade penal, né? Se eu culpabilizo o jovem, a criança, o adolescente pela situação, eu tô me eximindo de uma responsabilidade. Sim. E se eu trago à luz para as estatísticas que eu imagino qual seja o resultado, né, a gente desloca o debate para uma questão que é da sociedade, de todos nós. Né? Exatamente isso. Há uns 3 anos, foi antes da pandemia, acho que foi em 2019, eu entrevistei um cara que, assim... para mim, eu virei fã dele. O nome dele é Jaime Garfinkel. E ele, não sei se vocês já ouviram falar, e ele é um cara muito rico. Ele é o dono da Porto Seguro. Ele criou a Porto Seguro lá em, sei lá, quase 60 anos atrás. E ele tem um quarteirão inteiro em São Paulo, que são só os prédios da Porto Seguro e tal. A Porto Seguro hoje está espalhada pelo Brasil todo, né?
E aí quando ele estava com 73, 74 anos, ele falou, bom, acho que agora está na hora de eu sair da administração da presidência, deixou para os filhos, né, ele tem um casal de filhos, e aí ele poderia sair por aí com o dinheiro dele, pegar a mulher dele, viajar e conhecer o mundo. O que ele fez? Ele criou o Instituto Ação pela Paz. E eu tinha visto uma notinha, sei lá se na Folha, em algum jornal, falando que ele ia fazer uma palestra. Eu falei, nossa, Instituto Ação pela Paz. E aí eu fui ver o que era o Instituto Ação pela Paz. Ele criou, pegou um aporte da Porto Seguro e colocou no Instituto. O Instituto Ação pela Paz é uma entidade do terceiro setor que tenta dar suporte para os egressos do sistema prisional. Quem é que está preocupado em dar suporte e encontrar emprego para pessoas, para criminosos, para homicidas, para gente que praticou latrocínio? Quem que está preocupado com isso? Você quer que o cara fique lá até apodrecer, né? E aí eu super curti, assim, eu falei, isso é desprendimento, né? Isso é você se olhar como parte da solução. Aí eu consegui marcar uma entrevista com ele, fui em São Paulo, e foi uma aula. Eu saí de lá, falei, cara, ganhei a semana. Porque eu perguntei, falei, mas, Jaime, por que você foi pensar no cara que é egresso do sistema prisional e não foi pensar nas crianças, sei lá, no adolescente e tal? Ele falou, justamente, você faz a pergunta já com a resposta, justamente porque ninguém olha para esse público. Ele falou, e sabe o que vai acontecer? Esse cara que roubou, que matou e tal, ele um dia vai sair da cadeia. E eu vou encontrar esse cara no semáforo. A minha família vai encontrar esse cara numa padaria. Eu vou na praia, lá na tua cidade de Santos, e esse cara vai estar lá com a esteira do lado da minha esteira. Se esse cara não tiver nenhuma oportunidade, depois que ele sair da prisão, e se ele, além de tudo, ainda está com o carimbo na testa de ex-presidiário, sabe o que vai acontecer? Ele vai voltar. E a reincidência, né, no sistema prisional da SAP, né, que é a Secretaria de Ações Penitenciárias, é muito alta. Não é passar, é o que ele falou, eu não estou passando a mão na cabeça de ninguém. Esses caras cometeram crime, eles têm que pagar pelo crime que eles cometeram. Mas eles têm que ter uma chance, porque eles vão voltar para a sociedade. Então, assim, é tão nobre ouvir de uma pessoa como ele uma preocupação dessas, né? Porque ele se sente parte da solução. Então, o que ele faz? Ele vai com todos os parceiros, empresários, amigos dele, ele busca conscientizar sobre a importância de oferecer 1 ou 2 vagas, e não é assim, oferecer para gente desqualificada, não. O cara, antes de praticar o crime, ele tinha algum curso, ele está precisando de um curso de capacitação, vamos oferecer o curso de capacitação e ver se ele se enquadra numa vaga. Ele falou, e foi engraçado que aqui dentro da Porto Seguro, eu precisei convencer o meu RH a dar uma oportunidade. Porque senão o cara que vai trabalhar com isso, eu estou aqui há 20 anos já, né, batalhando e tal, de repente vem um cara que foi preso e tal, e vem ocupar a mesma vaga que eu ocupo e tal. Então teve todo um trabalho lá de conscientização e tal. Mas assim, é difícil, é muito difícil, é tortuoso às vezes o caminho, mas é o caminho possível e é o caminho que vai dar resultado, porque se a gente não se envolver com isso, fica assim, nós e eles. Uhum. Só que eles estão ficando cada vez mais perto do nós. E aí, em algum momento, esse incêndio vai ficar com labaredas muito mais altas, sabe? Uhum. É isso que eu penso. Eu achei perfeita essa sua fala, né? Porque às vezes me passa uma impressão de que algumas pessoas trabalham na lógica da exclusão na cabeça, como se tivesse um mundo à parte. Sim. E aí essas pessoas fossem para esse outro mundo são fora. São mandadas para lá. Né? Longe do nosso convívio, né? E é isso mesmo, né? As pessoas, seja egressas do sistema prisional, pessoas em situação de rua, somos nós. Somos nós. Qualquer um de nós poderia viver em situação de rua. Sim. Né? Quando a gente conhece as histórias das pessoas que estão nessa condição, né? Então é um senso de participação e de responsabilidade social que a gente precisa ter e alimentar, eu acho que desde a infância. Sim, sim. Né? Nas escolas, no ambiente familiar, para que os jovens, as crianças cresçam com esse senso de cidadania. Senso de cidadania, esse é o termo, exatamente. Porque você tende a proteger os seus filhos, não, ali esse pessoal é perigoso, ali
no mês passado, maio, não foi abril, maio foi mudança climática em abril. Em abril, o evento que a gente fez lá do Região em Pauta foi sobre o crescimento das áreas irregulares, né, habitações em desconformidade, que é o termo correto, aqui em Santos. E aí eu também coloquei uma dessas pessoas, né, eu coloquei no segundo painel uma mulher que estava morando numa área invadida lá perto da Vila Progresso, aqui em Santos, onde está se criando um novo núcleo, que se chama Bela Vista. Eu nunca tinha ouvido falar, né? Mas se chama Bela Vista e já tem 600 casas lá. E aí foi curioso, né? Porque todo mundo, né, foi uma juíza, foi um promotor, foi, enfim, gente da prefeitura. E foi ela, muito simples, sentou lá no nosso auditório. E ela falou, olha, eu morava embaixo, eu morava na Vila Matias, né? Eu não tenho marido, criei minhas 2 filhas, só que eu não conseguia pagar R$800 de aluguel mais. Então, falaram para mim que estava surgindo um novo loteamento no alto do morro e que eu não ia precisar pagar e tal. E eu fui para lá. Ela falou, graças a não ter que pagar mais esses R$800 de aluguel, é que a minha filha está se formando em Direito. Nossa, você ouve um negócio desses e fala, tem solução, tem saída, né? E falando da questão dos jovens, de como você passa esse sentido de cidadania para as crianças e para os adolescentes, esse ano, desde o primeiro evento que a gente fez em março, tem ido uns adolescentes do Fundamental 2 de escolas públicas aqui de Santos. Que são os meninos do Grêmio da Dom Pedro II, lá da Ponta da Praia. E são meninos de 12, de 13, de 14 anos. Me dá um orgulho tão grande de ver aquela molecada ali discutindo e ouvindo e fazendo perguntas e interagindo na hora do coffee break, assim, com temas que são temas adultos, né? E tem sido tão legal essa participação que a partir deste mês que passou aí, de maio, e pelos próximos meses, eles terão espaço lá no auditório para fazer os eventos deles. Já teve um evento, eles montaram 2 painéis, ajudados lá pela coordenadora. O primeiro painel que eles fizeram foi no mesmo modelo do que eu faço, mas o primeiro painel foi sobre o futuro da escola, a escola que queremos, e o segundo painel foi sobre saúde mental de adolescentes. E agora, no mês que vem, vai ter outros, eu não sei quais serão os gremistas, mas é assim que você forma cidadãos. É exatamente assim, é você não alijando eles das coisas do mundo, porque o mundo é isso que a gente está vendo. E eles são o amanhã, né? Eles são hoje já, né? Eles já são hoje, porque eles têm voz, eles têm influência, eles têm canais, né? Eles têm canais no YouTube, no Instagram, então eles já vão formando consciência ali e ajudando a disseminar uma participação cidadã mesmo, né? Alguns ali, inclusive, são da Câmara Jovem. Eu fico fascinada com isso, muito fascinada mesmo. Eu acho esse projeto incrível, eu tenho acompanhado tanto pelo Instagram do Grêmio, quanto pelas suas postagens. Eu vi o painel e assim, Kaique, quando eu fui no painel que a Arminda tá comentando, era 2018. Eu tinha acabado de ir pro gabinete da secretaria, foi uma das primeiras falas em público que eu fiz sobre o trabalho. Eu tava morrendo de medo, de nervoso, com frio na barriga. Ai, meu Deus, né? Porque tu sabe muita coisa na cabeça, mas pra você conseguir verbalizar, né? Difícil, né? Aí eu vi as fotos e fiquei pensando, né? Caramba, essa molecada de 12, 11 anos já fazendo isso agora, né, tendo essa experiência agora, quando eles estiverem com a minha idade, vão estar dando de 10-0 em mim, né, vão estar com muito mais senso de participação, de possibilidade de fala, né, vão estar treinando de fato. E ocupando espaços, Ocupando espaços, né, a gente tem uma tendência de abominar a política não, é pela política, às vezes a política partidária, que você vai fazer alguma coisa. A gente não pode colocar tudo num saco comum de que são todos assim ou todos assados. Tem muito político que está fazendo muitas coisas boas, né? Então, se a participação cidadã se dá a partir da Câmara, de ser vereador, ok, beleza. Que sejam bem formados, né? Exatamente. E são espaços assim, seja o Câmara Jovem ou esse trabalho que vocês têm feito com os painéis, que vão garantir esse exercício
né? Esse sentido e essa participação também e representatividade. Porque sim. uma coisa é eu estar lá, você estar falando. Outra coisa é um jovem falar para outro jovem ouvir. Para ele olhar e enxergar que é possível ele ocupar esse espaço, que é um espaço que ele deve ocupar também, né? E começou com o primeiro encontro desse ano, que foi sobre educação, e aí eu pedi para a Secretaria de Educação, eu falei assim, olha, antes da gente começar a discutir essa retomada das aulas, e um painel ia ser sobre evasão escolar e o outro ia ser sobre o emocional dos professores e dos alunos também. E aí eu falei para a Seduc, eu falei, eu queria abrir com depoimento de 2 jovens, né, para que eles contassem como é que foram esses 2 anos. E aí vieram 2 meninas lá do Pedro II, que é a Luana e a Giovana. Elas dominaram, porque elas falaram muito bem. Uma das meninas falou, inclusive, de suicídio, enfim, do convívio familiar. Aí a outra falou que, por outro lado, eu aprendi a tocar violão, porque eu fiquei muito tempo em casa. Então, assim, elas deram o norte do que seria o resto do evento. Aí, no final, a gente estava acabando já, elas são muito desprendidas e vieram falar comigo, Arminda, a gente queria ocupar esse auditório aqui para fazer o nosso evento. Eu falei, oi? Olha, Oi? já dividiu espaço, isso aí. Porque a gente, assim, o auditório é para os nossos eventos, mas não, a gente queria fazer um programa aqui igual o teu, mas que a gente pensasse em tudo, no coffee break, nos temas, nos convidados e tal. Eu falei, olha, isso nunca aconteceu antes, deixa eu levar isso para a direção e tal, e se tiver o sinal verde a gente faz. E aí teve um sinal super verde, e aí no mês seguinte eles organizaram. Foi muito legal, sabe? Ver aquele auditório com gente de cabelo rosa, cabelo verde, tênis all-star, levaram violão. Eu falei, cara, que sensacional, assim, eu fiquei muito, muito, muito feliz. E aí a coisa cresceu, né? A menina, a professora lá que coordena os grêmios da Seduc me ligou, falei com ela, inclusive essa semana, a gente já está organizando o próximo, que vai ser o mês que vem, ou este mês ainda, e aí cada mês, até o final do ano, vai ter um evento deles, que eu não vou fazer nada, eu só vou ficar na plateia assistindo. Então, você dá a oportunidade para que isso aconteça, é uma forma de você ratificar a importância da cidadania e, enfim, do protagonismo dessa molecada, né? Isso é muito, muito bom, muito gostoso. É isso aí, não é só falar, né? Também possibilitar esses espaços, porque às vezes só precisa de um empurrãozinho para eles deslancharem, né? Embora, Isso aí. E a gente tá aqui na nossa estreia e vamos anunciar também que a gente mantém um quadro da temporada passada, que é o hashtag Não Vire as Costas. Arminda, nesse quadro, no programa todo a gente fala de assuntos que a gente considera muito importante, né? Mas nesse quadro, tendo o compromisso de combater fake news e de trazer dados, estatística, a gente sempre traz uma notícia que saiu recentemente para poder debater junto com o nosso convidado. E qual que é a notícia que a gente vai trazer hoje, Kaique? Olha, hoje Não Vire as Costas, ele tá bem regional, Ju. A gente vai falar um pouco até sobre a história da cidade, né? Que é a digitalização dos jornais. Ela preserva quase 2 séculos da história e esse é o principal objetivo do acervo jornalístico da Biblioteca da Sociedade Humanitária do Comércio aqui de Santos. Esse processo ele começou em 2019 e já conta com mais de 700 mil páginas digitalizadas. E elas estão disponíveis para pesquisa na Hemeroteca Digital Brasileira. Muitos deles, inclusive, edições do jornal A Tribuna e outros tantos periódicos da nossa cidade. Isso é fantástico, né? Essa preservação contando nossa história e até servindo como fonte de pesquisa, né? Fala um pouco pra gente sobre isso. Sérgio Williams, que é jornalista também, acho que todos aqui já devem ter ouvido falar dele, é um cara muito... é um maluco, ele né? esteve na nossa primeira temporada do Ele é do completamente maluco, ele é apaixonado pela história, ele tem lá o Memória Santista, que é um blog que a gente recorre ao Memória Santista dia sim e outro também, para fazer as nossas coisas, porque ele é muito fiel realmente à história. E foi por intermédio do Sérgio Williams que em 2019 mesmo, eu fui ao Rio, na Biblioteca Nacional, onde está
a Hemeroteca Nacional, porque o Sérgio falou assim, Arminda, olha, a minha intenção, eu sempre defendi que nós digitalizássemos os nossos 128 anos de história. Por quê? Porque é uma coleção física que está, por mais que você climatize o ambiente, você tenha aquele processo de tirar os ácaros e tal, não tem como, assim, jornais de 1894 ficarem 100% conservados. Então, eu sempre tive muito essa preocupação de perenizar essa história. Só que é muito caro se você for contratar esse serviço, né? E aí o Sérgio falou, olha, Arminda, eu estou fazendo lá pela Biblioteca Nacional, eu estou conseguindo fazer algumas coisas aqui do nosso acervo. Na época ele estava na FANS também, na Fundação Arquivo e Memória. E aí eu marquei com o historiador lá no Rio e fui até lá. E desde 2020, a gente está digitalizando a nossa coleção também. Eu diria que hoje já temos talvez uns 70, 80 anos que estão disponíveis no nosso site. Se você for lá no atribuna.com.br, no canto direito está escrito acervo, e ali você acha jornal de 1930, 20. É de livre acesso essa parte? Então, não é. Não é de livre acesso. Você tem que ser assinante para acessar. Mas, eu vou contar uma coisa aqui que eu não deveria, esse acervo também está no site da Hemeroteca, porque qual é a condição para a Biblioteca Nacional aceitar fazer esse trabalho sem a gente pagar nada? E até porque eles são ligados ao governo, também não teria como nos cobrar alguma coisa, mas a contrapartida é deles, tudo que eles vão digitalizando, eles também ficam com uma cópia no site deles. Então, se você entrar lá na Biblioteca Nacional, você vai ver que tem lá Hemeroteca Digital, você clica lá e tudo que está no site, nossa, não devia estar falando isso, mas tudo que está no nosso site está lá também. E é muito fácil de pesquisar, muito, muito fácil. E aí é curioso, porque você pega jornais lá de 1980, né, que nem faz tanto tempo assim, e você fala, cara, não mudou nada. Você está falando de enchente na entrada da cidade, em 80 essa já era a preocupação. Você está falando de IPTU que subiu 12%, 5%, já era a queixa do Santista lá. Então, Ou da famosa ponte Santos Guarujá. Exatamente. Isso aí a gente descobriu aí na primeira edição do jornal. A discussão é de 50 anos. Então, isso agrega valor às matérias, né? Eu vivo insistindo lá pro pessoal, para os colegas lá, gente, se você for fazer matéria sobre a ponte, sobre o túnel, se for fazer matéria sobre qualquer coisa, né, sobre saneamento básico, não deixe de entrar na coleção, porque é fácil de pesquisar. Aí você vai fazer um quadrinho, você vai colocar na matéria que em 1974 o governador, sei lá, o prefeito Silvio Fernandes Lopes foi a Brasília reivindicar dinheiro para trocar a tubulação de saneamento da cidade. Falei, cara, já em 74 tinha essa preocupação. Você dar linha do tempo para os assuntos e falar para o Santista, olha, isso não surgiu agora, isso é velho, né? E também para estudantes, né? Estudantes que fazem trabalhos e que encontram um universo de coisas. É um tesouro, né? É um tesouro, e assim, que estava se perdendo, né? Eu lamento que tem muitos jornais, porque a Biblioteca Nacional ela não aceita digitalizar qualquer jornal. Tem que ter uma relevância histórica, tem que ter uma trajetória, né? Isso a Tribuna tem, né? São quase 130 anos de história, então não tive nenhuma dificuldade de fazer essa parceria com eles. É impressionante, porque assim, eu imagino o quanto de história deve ter nessas páginas, né? Muita. Às vezes eu me deparo na internet com de uma pessoa resgatar justamente uma pauta atual, sendo discutida há 30, 40 anos atrás, né? E se a gente não olha para o nosso passado, a gente acaba cometendo sempre os mesmos erros. Exatamente. Né? E a gente fica sempre achando que isso está começando agora. No ano passado, em 20, acho que foi em 20, né, surgiu uma proposta aqui na cidade de um empreendedor de fazer uma usina de recuperação de energia na URI, né, chama URI, na área continental, que é uma usina que vai gerar energia a partir do lixo, da combustão do lixo. E isso gerou uma polêmica gigantesca, incinerador, porque tem emissão de gases poluentes e não sei o quê. Aí você vê como você está ficando velho, né? Eu lembro que quando eu entrei no jornal, uma das pautas que eu mais acompanhei na época era também de um empreendedor que queria trazer para cá, não chamava URI,
mas mas enfim, a temática era essa, era de ter uma usina de geração de energia a partir da combustão de lixo. Então, se você tem essa noção da história, e naquela época não foi para frente, você vê, peraí, então por que não foi para frente? Não foi para frente porque não tinha filtro disso, porque a área isso, porque contextualiza isso, né? Porque você pode falar, essa mesma proposta que está sendo apresentada agora é igual a que foi apresentada em 96 e que não passou por causa disso. Ou então, diferente, em 96 a proposta era essa. Esta aqui já tem mais tecnologia, já tem Então você ajuda o leitor, né, o internauta, a criar uma opinião. Poxa, mas se tudo foi resolvido, né, qual é o empecilho agora? Ou então, nossa, estão resgatando um negócio que já era problemático lá e estão querendo trazer de volta para cá. Então, você realmente dá linha do tempo para as coisas, senão fica sendo, assim, cada hora parece uma novidade e nem sempre é uma novidade, né? Exatamente. E o Kaique adora história, né? Amo. A importância que tem da gente fazer esse resgate, né? Com certeza. Foi até um... Eu não viro as costas até me tocou, porque eu sou um apaixonado por história também. E aí, ouvindo ainda o complemento da Arminda, fantástico. E, Arminda, você já comentou, acho que 2 projetos, né, que foi o da Fundação Casa e esse agora dos painéis com a galera do Grêmio Estudantil, que você falando já dá pra ver o quanto são importantes, né, o quanto te motivam. Tem algum outro projeto que você gostaria de comentar, que de repente foi um dos mais marcantes na tua trajetória, que vocês desenvolveram até então, ou que você acredite que é fundamental que as pessoas conheçam? Então, esse da Fundação Casa, eu diria que foi, acho que talvez o mais importante. Ele foi curto, ele foi, assim, foi realmente a pesquisa, a publicação do caderno e o encontro, mas eu considero ele relevante, muito relevante, porque a gente entrou numa área que é como a do Jaime Garfinkel, de falar de egresso do sistema prisional. A gente está falando de um público invisível, de um público esquecido, que todo mundo, deixa ele lá na área continental de São Vicente, né? Vamos deixar. Então, trazer isso para a luz é mais importante até do que a dimensão do trabalho em si. É você dizer para a sociedade que, olha, eles existem e encontrar saída depende de você também. Então, para mim, isso já me deixa muito feliz. O Região em Pauta, ele por si só já é um trabalho que eu amo muito fazer. Ele está na 7ª edição. É um trabalho que tem patrocinadores, né, os mesmos patrocinadores desde quando surgiu, lá em 2016. 16 ou 15, 16, 17, 18, 19, 20, 16, desde 2016, e eu tenho muita liberdade de todo mês, né, porque todo mês tem um painel, eu tenho muita liberdade de escolher os temas e convidar as pessoas que eu bem entender para isso. Então, eu sou, assim, sou muito completa de poder realizar isso e de poder ver que o auditório enche com aquilo e de que aquilo repercute e de que o jornal, levantando essas bandeiras, acaba pautando outros veículos de comunicação. Esse das áreas invadidas, aí, ele foi, assim, ele reverberou muito, 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 porque ninguém tinha ideia de que as áreas irregulares aqui na nossa Baixada estavam crescendo 7% ao ano. Foi o que o pesquisador me falou. Ele falou assim, Arminda, não tem nenhuma metrópole do planeta Terra que cresça 7% ao ano. Aqui, se você vai na Vila Pantanal, ali do lado do Meninos da Vila, aquilo ali está verticalizando. Assim, uma favela em cima da favela. Então, e não é porque é feio, você passa ali, nossa, que lugar feio. Não, são pessoas que vivem ali. Tem 500 pessoas que vivem ali. Então, se você contabiliza isso, já tem quase 500 mil pessoas na Baixada vivendo nessa situação. Então, esse é um projeto, assim, é um projeto da alma mesmo. O próximo vai ser dia 27 agora, sobre geração de emprego aqui na Baixada. Tem um outro que está sendo construído para acontecer em outubro, de 10 a 15 de outubro, que a gente vai discutir a questão dos oceanos, né? Todo mundo deve ter visto, deve ter lido alguma coisa. A gente está vivendo na década do oceano, né, que foi uma indicação aí da ONU em 2015, que de 2021 a 2030 a gente vai viver a década do oceano. E o oceano também, as pessoas não têm muito conhecimento e não relacionam a importância do oceano com a questão das mudanças climáticas, né?
A Sônia Bride, que é uma jornalista que eu admiro muito, ela mandou um vídeo para esse último evento que nós fizemos, um vídeo de 7 minutos, se reportando a Tribuna e a Baixada Santista. Ela falou, gente, olha, a mudança climática é o tema mais importante deste momento, porque não é governos, né, entidades, é o seu dia a dia, é a sua saúde, é o que vai ser de você, dos seus filhos e tal. Então, em outubro vai acontecer aqui em Santos um grande evento da Unesco, de 10 a 15 de outubro, e a gente foi convidado para ser o Media Partner, e lá pela Tribuna eu que estou tocando isso. Eu acho que vai ser um projeto muito importante esse, sim, muito importante. A gente não vai estar falando das minorias, de exclusão, de uma questão social que eu gosto muito, mas a gente vai estar falando de uma outra vertente aí das minhas preferências, que é a questão ambiental. Então, são muitas atividades, né, muitos painéis, assim, é uma sequência de coisas que a gente está construindo junto com a Unifesp, aqui de Santos, e junto com a Unesco. Então, isso tudo saindo do jeito que a gente está programando, acho que vai ser também uma grande oportunidade para as pessoas. Incrível, eu não tenho dúvida de que vai ser, né? Ô Ju, aí eu vou ouvindo aqui a Arminda falando e não tem como não falar. Eu sou um grande admirador de mulheres e não tem como não falar que a Arminda, ela faz parte do TPM, né? O TPM aqui pra nós, ele é diferente, né? O time de poderosas mulheres. E aí você vai ouvir a Arminda falando com toda essa delicadeza, essa calma e essa base toda que ela vai falando, e aí eu tô aqui assim, ó. Eu também. Eu acho que a câmera me pega aqui e eu tô assim, ó. Só não tô babando porque eu tô me segurando. Tá difícil de parar pra raciocinar as perguntas que a gente fica envolvida no que ela tá falando, né? É uma contribuição e realmente no começo eu falei é uma honra e tá sendo uma honra, Arminda. Muito obrigado por tudo isso. Imagina, isso você falando também. Isso chama para uma outra coisa que também está acontecendo no nosso universo, que é do ESG. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar do ESG, que é um movimento que nasceu no cerne das empresas, mas que está tomando a sociedade, que são as decorrências das ODS, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A gente também está planejando de fazer um evento grande de ESG e trazer isso para dentro da discussão, porque isso envolve pessoas, isso envolve empresas, isso envolve governos, isso envolve empoderamento feminino, maior participação da mulher, a questão de gênero, né? Então, essa é uma discussão muito boa e que me atrai muito, porque eu acho que pela primeira vez, né, as empresas estão tendo que se mexer fortemente, porque isso implica em valor da empresa, né? Quem tem capital aberto, isso implica em valor da ação que ela tem lá na B3, na Bolsa de Valores. E eu acho que pela primeira vez no mundo, a gente está vendo um movimento forçando o universo corporativo a pensar em minorias dentro das suas corporações, em pensar em o que você faz pelo seu entorno, inclusão, né? Inclusão, o que você faz em termos de governança, com quem que você se relaciona, com seus fornecedores, se pensam como você, se tem ética, se tem correção. Então, esse é um movimento bacana que eu acho que vale a pena as pessoas lerem mais sobre isso e ver onde é que elas se encaixam nessa discussão, porque isso vem ganhando muita relevância de uns 2 anos para cá. Você tocou num aspecto muito importante, né? Fora a questão das ODS em si, mas que é algo que eu fico com muita vontade de te perguntar enquanto mulher, né? Com toda essa trajetória que você tem, se foi difícil no sentido de ser mulher, né? De ocupar esses espaços, de repente travar algumas discussões e de repente até de deixar um conselho para as meninas que estão assistindo a gente, né, quando se depararem com alguma situação como essa, de como conseguir continuar firme caminhando, né? Então, eu não sei se eu sou um ponto fora da curva, mas eu nunca enfrentei nenhum tipo de... Eu nunca percebi, pelo menos, eu posso não ter percebido, né? Mas eu nunca percebi nenhuma barreira para o meu crescimento profissional pelo fato de ser mulher. E dentro da trajetória da Tribuna, né, a Tribuna tem 128 anos, eu sou a segunda mulher, eu fui, né, a segunda mulher a ocupar o cargo de editora-chefe.
A primeira foi a Miriam Guedes, que saiu em 2001, acho que ela ficou uns 10 anos como editora. Então, mas eu não senti nenhum cerceamento, nenhuma dificuldade, né? E também confesso que todos esses meus anos, né, os 13 anos como editora executiva e depois os 7 anos como editora-chefe, ou seja, a gente está falando de 20 anos, eu nunca precisei sacar do bolso nenhuma qualidade, nenhuma arma para impor, olha, você está falando com uma mulher, você me respeite, eu sempre fui eu sempre lidei assim, com muita tranquilidade, nunca fui confrontada, você é mulher, e olha que a redação sempre teve bastante homem, né, e assim, eu tinha muitos editores que eram os meus braços direitos, a maioria eram homens, mas sempre lidei muito bem com todos eles e eu posso dizer que todos sempre me respeitaram muito, muito, muito. Hoje, nas reuniões de diretoria, eu sou a única mulher, não tem outra mulher, né? É uma mesa que sentam, sei lá, 10, 12 pessoas, eu sou a única mulher. Eu acho que isso, com o passar do tempo, talvez vá mudando, mas também nem ali, naquele ambiente, não sinto nenhum desconforto, absolutamente nenhum desconforto. Acho que sou muito respeitada. Agora, se posso dar um conselho, né, para as mulheres que passam a ocupar um cargo de liderança ou de gestora, né, pela primeira vez e estão inseguras. Nossa, mas eu sou mulher, agora eu vou começar a mandar em alguém que antes eu era subordinado. Assim, o conselho é seja você mesma, faça aquilo que você sempre fez, com delicadeza. Eu acho que se você alcançou um cargo, se você conquistou uma posição de gestão dentro da sua empresa, é porque você merece. Então, não deixe nunca isso sair do seu cenário. Você está ocupando porque você tem qualidades para isso. Se abrace nas suas virtudes e nas suas competências e não se deixe sensibilizar porque alguém te fez uma ofensa ou que alguém tentou te rebaixar ou te desqualificar. Você está nessa função porque você tem competência. E se precisar usar, olha, assim, você está fugindo da regra, enfim, use. Meu amigo sempre saiu comigo, a gente saía para tomar chopp e tal. A relação agora é outra, né? Então, mas eu acho que se você for você mesma e não precisar se vestir todo dia dessa mulher, né? Mulher, as coisas acontecem naturalmente. Assim, eu acho que eu nunca precisei dizer, eu sou editora-chefe, eu que mando. Nunca precisei dizer isso. As coisas sempre foram muito tranquilas mesmo, muito naturais. Isso é muito importante da gente sempre ter os nossos valores conosco, né? A gente não se desapegar disso. Tem até a ver com o que a gente falou no início, né? De ter esse medo de mudar de um jeito negativo, digamos assim, e não perder a essência, né? Sim, exatamente. E algo que eu tenho certeza que você faz pela pessoa que você é da gente pensar também indiretamente o quanto os espaços de fato fortalecem para que mulheres cheguem lá, né? Porque tem isso também, né? A gente ainda vive, como foi falado, da questão da necessidade de empoderamento, de desigualdade, né? Por que ainda é difícil para certas posições serem ocupadas, seja por mulheres ou por população LGBT, como você falou, né, que do jornal, não lembro qual foi o jornal, se foi a Folha, que faz questão de dizer que várias cores fazem parte, né, do seu espaço ali, do seu coletivo. Então, da gente ter esse compromisso de quando ocupamos determinadas posições, acho que em um aspecto de interlocutores, de responsabilidade pelas informações que a gente passa, esse é um ponto, mas em outro aspecto da gente ter esse olhar de entender se a gente está sendo inclusivo ou se a gente está sendo excludente, né? Se a gente de fato está possibilitando que mulheres, enfim, que o espaço seja de possibilidades para aqueles que, né, querem e desejam exercer essa possibilidade. A gente fez uma região, não foi região em pauta, foi um painel AT em 2018 talvez, que era falando sobre diversidade e até gerou um pouco de polêmica lá, a gente vai falar sobre isso e tal, mas quem que vai estar na plateia? Houve uma certa preocupação e foi muito bom, muito bom. Um dos painéis a gente falou sobre mercado de trabalho e aí se afina um pouco com o que você está falando, que eu estou sendo inclusiva, ou eu estou, às vezes, involuntariamente também excluindo pessoas, né?
E quando a gente falou sobre mercado de trabalho, eu levei a Tayane Miyake, né, que todo mundo conhece, e levei um profissional de RH também. E aí falamos sobre isso, sobre a dificuldade que é as empresas contratarem mulher trans, homem trans, travesti, enfim, muita dificuldade. Quando terminou o painel, uma mulher veio falar comigo, falou assim, olha, e assim, super bem vestida, arrumada, falando super bem, né? Ela falou assim, olha, muito importante você falar sobre isso, trazer gente para falar sobre isso, porque ela falou assim, eu me chamo, sei lá, Flávia, mas eu nasci Rafael. E aí eu me formei em logística, eu fiz curso fora de não sei o que, eu fiz MBA não sei o que, eu falo 13 idiomas e tal. Eu fui casado, né? Quando eu era Rafael, eu fui casado, tenho um filho. Só que dentro da minha empresa, aqui no Porto, uma empresa muito conhecida aqui do Porto, eu não estava mais feliz, escondendo, na verdade, quem eu realmente era, e resolvi fazer o processo de transição. Assumi para minha família e tal, e fui lá no RH e falei, olha, eu vou me afastar durante 8 meses e tal, e tal, e tal, e tal. Muito bem, não, olha, ok, faz o que você tem que fazer, seja feliz e tal. Aí depois de 8 meses, ela voltou como Flávia, e aí foi super bem recebida e tal. E 1 mês depois foi demitida. Foi demitida. Ela falou assim, eu não fui demitida porque fechou a vaga e porque estavam precisando apertar o cinto. Não, porque depois contrataram uma pessoa. Ela falou, morreu. Assim, tudo aquilo que eu fui durante 18 anos naquela empresa, morreu. Então, a gente precisa colocar isso em debate, sabe? A gente precisa falar sobre isso, porque isso as mulheres um dia tiveram muita dificuldade de dar esse start, né? De ocupar os seus espaços. Hoje, bem ou mal, elas estão começando a ocupar, mas tem um público que está muitas léguas para trás, que é o público LGBT. Está muitas léguas para trás, e a gente precisa falar sobre isso, porque quando você ouve a Tayane Miyake falar assim, você sabia que, sei lá, muitos travestis acabam sendo prostitutas, ou então vai trabalhar em salão de beleza porque não terminaram o ensino fundamental, porque foram expulsos de casa e tal. E isso tudo é muito triste, né? Porque isso está acontecendo aqui na nossa sociedade, de repente ali naquele apartamento. Eu sei que eu falo demais, mas é que eu me empolgo com as coisas. Eu participei do censo da população de rua em 2019, né? Foi até no dia do meu aniversário. Falei, mas o que você está fazendo aqui na noite do seu aniversário? Eu falei, esse é o melhor presente. E aí eu entrevistei um menino que estava dormindo ali na Rodrigues Alves, com vários outros, né? Esticou lá o colchonete, passou o cobertor e estava dormindo. Aí a gente, ensinados que fomos na abordagem, tal, abaixei e tal. E era um menino muito bonito, loiro, né, de cabelo liso, aparelho no dente. Eu falei, cara, o que esse moleque está fazendo aqui? E aí eu fui entrevistá-lo, quantos anos você tem? Acho que tinha 23 anos, estava na rua há 2 anos, é natural do Rio. Eu falei, mas como é que você foi parar na rua? Eu fazia a Estadual do Rio, fazia administração na Universidade Estadual do Rio, e só que aí eu assumi para minha família que eu era homossexual, eu era gay. Aí meu pai me expulsou de casa, minha mãe não teve força para me segurar, e eu fiquei um tempo morando na casa de uma tia, só que depois essa tia também foi pressionada, e aí ele saiu, foi para a rua, foi morar na rua, saiu da faculdade, e aí veio descendo do Rio para Paraty, de Paraty para não sei da onde, Ubatuba, São Sebastião, e estava tipo há uns 3, 4 meses em Santos. Então, assim, você fica pensando que vai ser uma vida desperdiçada se esse menino não for acolhido de novo, se ele não tiver uma oportunidade de ser reinserido. Ainda dá tempo de resgatar, né? Então, isso precisa estar na pauta todos os dias. É uma realidade muito triste, né? Muito, muito triste. E falando desse menino, é uma vida, um talento, de repente um grande profissional. Potencial humano, tem né? um potencial, né? E como você falou, é uma realidade que acontece aí. As travestis, elas são muito marginalizadas, né? Então, já por ter essa exclusão do mercado de trabalho, que elas tendem a ir para prostituição, marginalização, né? Isso como você falou, acontece embaixo do nosso nariz. Sim, muito. Com certeza, e é uma realidade que a gente precisa enxergar,
buscar entender e pensar em como modificar. E aí isso perpassa tanto as possibilidades de participação social, política, né, como a própria Arminda falou, e também a gente se apropriar dos debates, né, olhar para os dados, para a estatística, buscar fontes confiáveis de informação para a gente entender melhor essas questões que são tão complexas, sim, né? Sim. Dar voz para essas pessoas falarem, né, e desconstruindo, às vezes, uma imagem que você tem de que são assim ou são assado. Quando você ouve essas pessoas falarem, são pessoas como a gente, né? Que não tem absolutamente nada de diferente e que poderiam estar aqui nessa mesa debatendo questões e ter capacidades e, enfim. Exatamente. E, gente, a gente vai chegando pro finalzinho do nosso programa. Vocês podem imaginar que eu gostaria de ficar muito mais aqui discutindo, porque vocês viram que dá para falar de vários assuntos diferentes com a Arminda. Mas vamos caminhar pro final, indo pro nosso bate-bola de encerramento, porque o bate-bola também é uma parte do nosso programa que veio da temporada passada, que vai continuar, e a gente consegue conhecer mais do nosso convidado dessa forma, né, Kaique? Com certeza. E vamos, 2 perguntinhas? 2 perguntas, eu quero ver o que você vai perguntar pra mim, né? Então, Arminda, você tá falando aí bastante coisa, você tem uma trajetória incrível, você agregou muito, e aí eu queria saber, toda essa trajetória, tanto de vida como profissional, qual brasileiro que você mais admira? Então, essa é uma pergunta muito difícil, né? Eu imagino que todo mundo fale isso, né? Eu falei, eu tenho 56 anos, eu conheço muita gente, e muita gente que eu me apaixonei durante a vida pela história, mas se a gente tem que escolher uma pessoa só, eu citaria a Alcione Albanese. A Alcione Albanese é uma empresária. Ela foi criadora das lâmpadas FLC, depois ela vendeu a marca. E ela, numa viagem que ela fez ao Nordeste, ela descobriu assim, uma parte desse Brasil que estava precisando ser olhada, estava precisando sair debaixo do tapete, sair debaixo da sombra, que são as pessoas que vivem no sertão do sertão do sertão do sertão. E aí ela criou também, assim como o Jaime Garfinkel, ela criou o Amigos do Bem. Quando a gente vai no supermercado, a gente vê produtos lá, castanha de caju, enfim, 500 mil derivados aí do caju. E ela desenvolveu ao longo dos últimos 20 ou 25 anos todos os esforços possíveis e ela criou núcleos. Eu fui conhecer, eu fiquei mais apaixonada por ela ainda, porque havia um convite, quando passar um pouco a pandemia, você vem aqui conhecer. Eu não tinha ideia do que era o sertão desse país. Quando você fala em casa de taipa, em lugar que não chove, em lugar que tem dificuldade de tudo, eu não tinha ideia do que é o sertão do Nordeste. Aí eu fui conhecer em fevereiro um lugar chamado Catimbau, que fica 2 milhões de quilômetros de Recife. Você chega lá com muita dificuldade e aí você vê o tamanho do desafio e da bolha que a gente vive de não conhecer absolutamente nada. No sertão do Pernambuco. Sertão de Pernambuco. E assim, é uma mulher que criou lá uma estrutura que todo mundo precisava conhecer. Como não dá para todo mundo conhecer, se você entrar no Amigos do Bem, você vai saber o que essa mulher faz lá. Então, é uma mulher admirável, ela não é de mídia, assim, ela não está sempre na mídia, ela faz muita coisa de bastidor, mas é uma brasileira com B maiúsculo, sabe? É uma brasileira que deveria ter o seu exemplo seguido por muitos outros empresários. Então, eu admiro muito, e eu já falei isso para ela, e acho que ela deve ser espelho realmente para muita gente. E última pergunta do bate-bola. Para Arminda, o que é sucesso? O sucesso, eu acho que ele é menos o que os outros enxergam em você e mais o que você enxerga de você mesmo. Sabe, a gente começou a conversa falando de pôr a cabeça no travesseiro. Para mim, sucesso é você achar que você fez aquilo que você poderia fazer, de que você usou todas as suas ferramentas, as suas armas, você devolveu para a sociedade um pouco daquilo que você recebeu. É de você enxergar que a sua vida, a sua passagem por aqui não foi em vão, que você contribuiu com alguma coisa. Então,
o sucesso, eu acho que ele é muito mais a forma como você se enxerga e menos de como as pessoas me enxergam. As pessoas podem falar que, poxa, você, né, tem uma carreira, uma trajetória, mas eu poderia não me enxergar dessa maneira. Mas não importa a função que você ocupe ou se você é uma pessoa pública ou não, se você põe a sua cabeça no travesseiro e você acha que estou fazendo tudo aquilo que é possível, você é uma pessoa de sucesso. É simples assim. Arminda Augusto, senhoras e senhores. Fala, a gente começou ou não começou com o pé direito essa segunda temporada? Com certeza. Arminda, quero muito te agradecer por ter dedicado seu tempo para estar aqui com a gente, aceitou de pronto o convite para vir fazer o programa, para estar aqui com a gente na estreia. Muito obrigada mesmo. Pode ter certeza que cada palavra que você falou me trouxe um ensinamento que vai ficar gravado aqui na minha cabeça. Eu vou levar pra vida. Tenho certeza que o Kaique também e o pessoal que tá acompanhando a gente, porque é tudo com muita sabedoria, né? Acho que essa é a palavra, sabedoria, gentileza, delicadeza. Então foi muito especial contar com você aqui na nossa estreia. Muito obrigada. Eu que agradeço muito a vocês dois, agradeço também a sua produção. Quase não virei o rosto, né? Não sei nem pra a gente tinha que virar, mas eu quero parabenizar essa tua iniciativa e também de todo mundo que está com você, porque a gente falou muito de comunicação, mas as pessoas que são influenciadoras digitais, como você, elas têm um poder gigantesco, né? Para o bem e para o mal, e eu fico muito feliz de ver pessoas jovens, né, engajadas numa ação, numa iniciativa e fazendo disso uma ferramenta, né, para levar valores, para levar engajamento, cidadania. Então, parabéns, muito, muito sucesso para você, para todo o pessoal do Bora Falar, e que você tenha ainda muitas e muitas temporadas aí pela frente, tá bom? Esse é o meu desejo para você, para sua equipe e para todo mundo que te acompanha. Muito obrigada, e eu tenho certeza que com a bênção da Arminda agora, o nosso programa já vai ser um sucesso. Essa segunda temporada vai ser incrível. Muito obrigada, Arminda. Obrigada, Kaique, por estar sempre aqui comigo. É uma honra para mim ter você aqui na bancada. Obrigada a toda a equipe que viabiliza esse programa, torna ele possível. O Juice Hub por ser nossa nova casa, por estar apoiando a gente nessa segunda temporada, e principalmente para você que acompanhou a gente hoje, que participou dessa discussão. A gente vai ver todos os comentários, vamos responder e a gente vai construindo essa conversa junto com você. Muito obrigada por ter estado com a gente hoje. Um beijo e até a próxima. Acabamos de apresentar Bora Falar, com Juliana Lafron.